Quando os sonhos são adiados. Quando os sonhos são adiados, Deus está no controle. Você pode dizer pela fé, amém? Quando os sonhos são adiados, Deus está no controle, mesmo quando eu e você, nós não vemos desta forma. E parece que Deus, nesse momento, parece que Deus não quer ouvir as nossas orações. Você já sentiu isso? Nós oramos, falamos com Deus. Parece que Deus não vê minhas lágrimas. E aí você fica se questionando e perguntando, meu Deus, o que é que eu fiz? Porque eu oro, eu falo, eu busco a Ti, mas parece que o Senhor não responde. Você que me ouve nessa noite, você que está olhando para mim nessa noite, você tem sonhos na sua vida que ainda não foram realizados? Sim ou não? Você anseia por algo de todo o coração, mas que Deus ainda não lhe deu? Sim ou não? Quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho. Eu creio que todos nós temos algo, pelo menos uma coisa, que nossos corações, eles desejam apaixonadamente, mas que Deus ainda não nos concedeu. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, em 1 Samuel. Eu queria pedir que somente os irmãos da recepção ficassem lá atrás. Assim mesmo, somente 4 pessoas é suficiente. Os demais, por favor, procurem um lugar para você se acomodar. 1 Samuel, o capítulo 1, muito conhecido. Siga comigo a partir do verso 1, não sei se vai poder colocar aqui, Davi, se você puder. 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 a 18. Para aqueles que talvez não tenham trazido suas Bíblias. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Como era o nome dele? Eucana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana. Como era o nome dela? Ana. E a outra, Penina. Como era o nome dela? Penina. Ana e Penina. Diga comigo, Ana e Penina. Penina tinha filhos de Eucana, claro. Ana, porém, não os tinha. Aqui já começa a história mostrar um momento muito difícil, complicado para a vida desta mulher chamada Ana. Porque ela vivia numa casa junto com seu marido, que tinha uma segunda esposa. Naquela época, no Antigo Testamento, acontecia isso, a poligamia. Hoje não mais. Ou melhor dizendo, naquela época, os maridos podiam ter várias mulheres, não só 2. Diga para a pessoa que está ao seu lado, isso é naquela época.
Bem, olha só. Verso 3, esse homem que tinha duas mulheres, Ana e Penina, uma delas deu filho a ele, a outra não, e esta que não tinha filhos, que se chamava Ana, convivia diariamente com aquela que tinha filhos. E não pense você que era uma amizade tranquila. Não, eu imagino que elas não sentavam para tomar café juntas, cada uma tinha sua tenda. Mas o problema é que uma delas, a que tinha filhos, todas as vezes gostava de provocar a que não tinha. Verso 3. O Eucana, este homem, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, que mais na frente vão ter um acerto com Deus, esses dois homens aqui. Mas aqui ainda a Bíblia os coloca como sacerdotes, servidores na casa sagrada, na casa de Deus. Sacerdotes do Senhor. Verso 4, no dia em que Eucana, esposo de Ana e de Penina, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5. A Ana, porém, ele dava uma porção dobrada. Por quê? Porque ela não tinha filhos? Que diz na sua Bíblia? Porque ele a amava. Havia um amor diferente de Eucana por Ana. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, ainda que ela não pôde dar filhos a ele, mesmo assim ele a amava. Verso 6, não sei como diz a sua tradução, mas a minha diz que a sua rival, quem era a rival de Ana? Penina. A provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Imagina, essa mulher ia todo dia, passava lá na tenda da Ana e disse: ó, eu tenho e você não. O meu ventre é fértil, você não tem um ventre fértil. O meu marido, ele se alegra porque eu dei filhos a ele. Agora, se coloque no lugar de Ana, vendo esta mulher, esta bênção, essa bencinha passando lá todo dia, e como rival fazendo isso, lembrando ela dessas questões. Eu penso que não foi nada fácil para Ana. Verso 7, assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Era uma mulher difícil essa Penina. Todas as vezes. E isso fazia que Ana chorasse e não comesse. Porque o texto diz que, pelo que chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que você está chorando, esposa? Por que você não está comendo, se alimentando? Por que é que você está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse homem aqui, ó, tinha uma autoestima, né? Eu não sou melhor do que filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, pai de Rofni e Finéias, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana
e com amargura de alma orou ao Senhor. Olha só o estado que estava a alma de Ana. Amargura de alma. Ela estava triste. Ela estava perturbada nas suas emoções. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Um voto de Nazireu. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios de Ana, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sacerdote, a teve por embriagada, achou que ela estava chapada, bêbada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Diga: derramar a sua alma perante o Senhor. Obrigado. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Ache a tua serva, encontre a tua serva graça. Olha isso. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Bem, estamos falando de uma mulher que o semblante era triste, que ela estava com a alma amargurada, aflita, que a sua rival vinha provocá-la todos os dias, que ela era estéril, que ela queria agradar o seu marido, que a amava mais do que 10 filhos, amava ela tanto que dava para ela sempre porção dobrada do que ele dava para Penina e seus filhos. E agora esta mulher, diz a Bíblia, que esta mulher está voltando para a sua casa, de volta ao seu caminho, e o seu semblante já não era mais triste. Aconteceu alguma coisa aqui que mudou o semblante desta mulher. Você consegue identificar o que aconteceu? O que aconteceu aqui é que o sacerdote, o servo de Deus, trouxe uma palavra ao coração dela, declarando: vai-te em paz, porque o Deus de Israel te concederá o pedido que você fez. Eu quero te garantir uma coisa: eu não acredito que Ana saiu agora com outro espírito, simplesmente porque ela ouviu uma palavra do sacerdote. Não, ela saiu com outro espírito porque ela creu no poder de Deus que foi pronunciado pela boca daquele sacerdote. Você pegou essa? Ela creu em Deus. Ela creu que Deus estaria, já tinha dado a ela a bênção que ela tanto desejava. Ela creu que os seus sonhos, que há muito ela esperava, que estavam sendo dia após dia adiados, o sonho dela havia chegado. Bem, ficou claro para nós que Eucana, o nome dele significa Deus possui. Olha aí, se você quiser colocar o nome do seu filho de Eucana, tem um bom significado. Deus possui. Ele tinha
como a Bíblia fala, duas esposas, Penina e Ana. Ficou claro para nós o que acontecia entre elas. Mas o mais importante é que depois de oferecer um sacrifício, ela se levanta e ela vai orar, ela vai buscar a presença de Deus. E não somente uma oração, mas ela derrama o seu coração diante de Deus. A ponto do sacerdote olhar e não ver palavras, não ouvir palavras, ver os lábios dela se mexendo. Achou que ela era uma bêbada. Porque ela estava triste. Eu pergunto para você, você já se sentiu assim? Tão triste, que você não tem nem palavras para falar, para dizer, para pronunciar? Mesmo quando você está ali na presença de Deus orando, você não consegue encontrar uma maneira, um caminho de se dirigir a Deus, uma forma, melhor dizendo, de se dirigir a Deus. Porque aquilo que está dentro de você, o que está acontecendo com você, dói tanto, que as tuas lágrimas, elas são a melhor maneira de expressar o que você sente. Ah, meu irmão, e nessa hora eu quero garantir uma coisa a você. Nesta hora, as pessoas que estão à sua volta, na maioria das vezes, elas não entendem o que você está passando, o que você está vivendo. Não importa o quanto eu e você possamos explicar para elas, elas não conseguem compreender a dor que você está sentindo na sua alma, no seu coração. E mesmo que elas tentem confortar você, nada muda, nada alivia essa dor no seu interior. Talvez seja porque os sonhos são pessoais, e todos sabem o seu valor. E até ele, Eucana, achou difícil entender que a Ana se sentia tão deprimida por não ter filhos. E claro que nessa hora não faltam as joias raras na sua história. Os peninos que sempre sabem colocar o dedo na ferida e fazem questão de lembrar o que você ainda não conquistou, o que você ainda não experimentou na sua história, não vivenciou na sua história. Aquela oração que ainda não foi atendida. E aqui eu quero trazer um detalhe para você, que eu não sei se você sabe, mas se não sabe vai saber agora. Sabe o que significa o nome Penina? Joias. E sabe o que significa o nome Ana? Graça. Eucana tinha a joia e tinha a graça. Eucana atendia as necessidades da joia, mas ele atendia com dupla honra as necessidades da graça. E aí eu consigo entender se Eucana gostava mais de uma joia ou gostava mais da graça. Está entendendo? Percebe como Deus parece que ele vai ligando algumas coisas importantes na história, com os significados dos nomes que as pessoas receberam. Tem alguma graça aqui? Tem, né? Está lá a Ana lá. Eu espero que não tenha nenhuma joia rara aqui. Porque muitas vezes estas joias raras, elas estão ali para nos provocar, para nos tentar envergonhar, para nos tentar intimidar, para tentar dizer para nós, olha esse sonho que você deseja, que você tem sonhado, esse sonho que não veio, que não aconteceu, que não se realizou, ele não vai se realizar. Você não é importante para Deus. Eu sim sou importante. Eu quero ensinar aqui com isso algumas lições. E a primeira dela que eu creio que é importante nós sabermos.
para que os nossos sonhos, eles se realizem. Primeiro é que o nosso coração precisa ser derramado diante de Deus. Se você quer que os teus sonhos se realizem, esses que estão sendo adiados, eu quero que você guarde uma coisa, porque muitas vezes nós acreditamos que o adiamento dos sonhos é nossa culpa, quando na verdade muitas vezes o adiamento do sonho não é sua culpa. O adiamento do sonho é porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Deus tem algo grande para fazer, mas uma atitude que nós precisamos ter em primeiro lugar é que nós temos que derramar o nosso coração diante de Deus. Foi isso que Ana fez. Vai ao tabernáculo, vai ao templo, vai à igreja da época, e ali ela derrama o seu coração diante de Deus. Será que poderia haver algum lugar melhor do que esse, para derramar o coração diante de Deus, senão a sua casa, a sua presença? Será que poderia ter alguém que entenderia melhor ela, melhor a Ana, a pessoa, a figura dela, do que o próprio Deus? Não, certamente não. A história continua dizendo que quando Ana explicou a Eli o que estava acontecendo, ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu. E ela disse: que a sua serva encontre graça aos seus olhos. Como era o nome de Ana? Graça. Então a mulher seguiu seu caminho, comeu e não ficou mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor. Aleluias. Que bênção. Eu convido você nessa noite a seguir o exemplo da graça, o exemplo de Ana. Apresente hoje a sua petição, os seus pedidos diante de Deus. Derrame o seu coração na sua presença. Quem é, querido irmão e amigo que me ouve, quem é que poderia entender você e confortar você nesta noite? Quem é que poderia satisfazer os desejos do seu coração, senão o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso? Se você já fez isso, a partir de hoje você vai se levantar e você não vai ficar mais com tristeza no seu coração. Posso ouvir um amém? Você não vai ser mais atribulado pelas perturbações do inimigo, pelas perturbações das joias raras que aparecem na sua vida. A partir de hoje você vai tomar uma decisão de adorar a Deus e esperar que Ele não negue os teus, os meus, os nossos pedidos, e lhe conceda o que você tanto deseja. Amém? Uma segunda coisa muito importante: permaneça fiel. Diga comigo: permanecer fiel e obedecer a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes não importa o quanto nós tentemos fazer tudo certo, mas as coisas simplesmente parece que elas não acontecem, elas não saem como nós desejamos, como nós queremos. E não importa quanto nós tentemos entender os motivos pelos quais as coisas não saem como nós achamos que elas deveriam sair, simplesmente nós não entendemos. Nós damos tudo de nós estendemos as mãos para ajudar os necessitados, nós vivemos de acordo com os princípios, os preceitos da palavra de Deus, mas tudo parece apontar para os nossos erros. E nós passamos a acreditar que nós estamos errando. Há muitos erros na nossa vida. Aonde é que eu errei? O que é que eu fiz? Por que Deus se calou? Por que Deus não fez isso? O que aconteceu comigo? Eu não estou falando que nós não erramos.
Mas eu estou falando que muitas vezes nós achamos que a demora do sonho é porque nós fizemos alguma coisa, recebemos calúnias, tratamentos injustos das pessoas, nenhum dos nossos planos parece que dá certo, e até pensamos que Deus nos deu as costas. E por fim achamos que as coisas estão saindo do controle. Será que só eu já vivi isso na minha vida aqui? Não se preocupe, querido irmão que me ouve nessa noite. Deus está no controle. Quando você não consegue enxergar dessa forma, e parece que Deus, o nosso Deus parece que o nosso Deus não quer ouvir as nossas orações, parece que Deus não quer ver as nossas lágrimas, Ele está trabalhando em seu favor. Deus não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Deus te toma pela tua mão direita e te guia. E num silêncio maravilhoso e supremo, o nosso Deus se levanta e está se preparando para as coisas grandiosas e maravilhosas que Ele tem para mim e para você. Se você crê, diga: eu recebo, eu creio. Aleluia. Sim, Ele ouviu cada uma das suas orações, das suas petições, Ele colheu cada uma das suas lágrimas no secreto que você derramou na presença dEle. Não reclame, não fique bravo com Deus, não se revolte com Deus, apenas agradeça a Deus, apenas espere, porque Ele sem demora virá em seu favor. Aleluia. Porque Ele te ama, Ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Mas permaneça fiel e obediente, e não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E por último, não desistir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, você está proibido de desistir. Sabe por quê? Porque o melhor está por vir. Aleluia. Diga assim: o melhor está por vir na minha vida. Diga assim: eu me abençoo em nome de Jesus. O melhor está por vir na minha vida. Melhor está por vir na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós. José, eu estava lendo a história de José. José, um dos filhos de Jacó, aquele jovem de 17 anos, que era um sonhador, aquele jovem que aos 17 anos, talvez na sua inocência, na sua simplicidade, provocou uma reação nos seus irmãos que levaram ele para longe, colocaram ele dentro de uma cisterna, rasgaram suas vestes, mancharam ela de sangue de um animal do campo, levaram para o seu pai dizendo: as feras do campo mataram o seu filho. E na verdade queriam matar José naquela cisterna, mas um dos irmãos disse: não faremos isso, vamos vendê-lo. E venderam José, de 17 anos, consegue entender isso? 17 anos ele foi para o Egito. Sabe quantos anos levou? Do momento em que José foi lançado na cova, para que os seus sonhos fossem enterrados ali, até que Deus levantasse ele no Egito como governador do Egito, levou 30 anos. Ou melhor, ele tinha 30 anos quando isso aconteceu. Então, você faz a conta, 30 menos 17, quanto que dá? Muito bom, eu não gosto muito desse número, mas esse era o número. 13
13 anos ele ficou ali longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, sofrendo, sozinho. Ele ficou 2 anos e pouco dentro da prisão, preso injustamente, por um crime que ele não havia feito. Mas ele em tudo foi fiel e obediente a Deus, ouviu a Deus. Ele talvez passou por muitas coisas como eu e você, talvez podemos ter passado ou estamos passando, achando que os nossos sonhos, eles estão demorando para acontecer. Os nossos sonhos, eles estão sendo adiados. Alguma coisa está acontecendo. Mas ele não desistiu de confiar em Deus. Ele não desistiu de ter fé e crer que os sonhos que ele teve tinha tudo a ver com Deus na sua vida e na sua história. E nós encontramos aqui essa história em Gênesis capítulo 37. Mas ele continuou agindo com retidão a Deus, com fidelidade a Deus. Ele não desistiu. E sabe o que Deus fez por José? A Bíblia diz que Deus o exaltou. Deus irá exaltar você. Deus exaltou José. José tornou-se governador do Egito. Depois de Faraó, ele era quem mandava no Egito. E porque Deus permitiu que José ficasse 13 anos da sua vida longe dos seus pais, não viu a sua mãe morrer, longe dos seus irmãos, porque ele ficou 13 anos vivendo esta história, esta vida, Deus, através da vida dele, salvou a sua família da seca que se abateu naquele lugar. Ah, mas como Deus foi bom com a família de José. Não, Deus foi bom com Israel. Deus foi bom comigo e com você através da vida de José. Porque Deus protegeu e ali protegeu esta nação, esse povo. Eram tão poucos quando chegaram no Egito, chamados por José. Mas ali eles se multiplicaram, ali eles cresceram, ali eles se tornaram uma nação tão numerosa que Deus os tirou do Egito, os libertou através de Moisés e fez com que Israel, os hebreus, se tornassem uma grande e poderosa nação até os dias de hoje. Talvez, meu irmão, nós já estamos finalizando, talvez agora você não entenda tudo o que você está passando, mas eu quero garantir a você, pelo que a palavra de Deus nos garante, que num futuro próximo, você poderá olhar para trás, e você vai olhar para trás apenas para ver que no momento da crise, a sua visão ela era uma visão limitada, que você não conseguia enxergar os planos maravilhosos de Deus para você. Ou talvez você nunca entenda, mas possa ter certeza de que Deus trabalha a seu favor. Deus trabalha a nosso favor. E tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida é para o nosso bem. Diga: tudo que Deus permitir acontecer na minha vida é para o meu bem. Por quê, pastor? Porque Ele tem bons planos para a sua vida. Porque Ele ama você. Porque Ele ainda não terminou a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Deus não está parado, Ele está trabalhando. Você para, eu paro, nós paramos, mas Deus não para nenhum segundo, nenhum momento Ele está trabalhando. Por isso eu quero terminar dizendo a você: não desista. Acredite que o nosso Deus, Ele tem um plano perfeito para você. E está apenas preparando você para as bênçãos que virão na sua vida a partir desta noite. Amém? Coloque-se.